Bom dia, irmãos. Bom, eu quero falar uma palavra agora bem forte com você, porque é uma palavra muito séria. Bom, sabemos que o medo, ele vem destruindo a humanidade e que o medo é uma grande arma de Satanás. Eu gostaria que você acompanhasse essa pregação e, se você pudesse, você anotasse aquilo que vai ser dito para que você possa aprender a vencer o medo usando a palavra de Deus. Quero que vocês guardem uma coisa, gente. Nós não somos religiosos. Queremos ficar mandando vocês fazerem as coisas. Olha aqui. Ó, faz esse versículo aqui. Lê esse versículo aqui que você vai ser curado. Faz uma oração aqui que você vai ser curado. Gente, não é assim não. Aqui a coisa é séria. Eu quero pregar para você agora quais são as duas principais armas do diabo. E eu vou te provar biblicamente que as duas principais armas do diabo são essas que eu vou te dizer agora. A primeira arma do diabo é o medo. A segunda é a ignorância. Então anote aí. O medo é uma grande arma do diabo. A outra arma do diabo é a ignorância. E aí você vai ver que Jesus é exatamente o oposto disso. E eu não estou aqui falando de Jesus de uma forma... Jesus... Não, gente, estou falando de Jesus evangelho, fé. Porque o medo, ele é o oposto da fé. A fé é quando você crê. O medo é quando você não sabe. Eu não sei o que vai acontecer aqui. A minha vida... Eu não sei como é que vai ser. Peraí, você não tem fé? Você precisa crer que se você entrega os seus caminhos ao Senhor, o mais Ele fará. Ponto, acabou. Destrói esse medo agora. Mas eu tenho síndrome do pânico, é muito difícil, meu coração ele bate muito forte, eu fico com medo de sair de casa. Medo. Perdeu. Perdeu. Quanto mais você se entrega ao medo, mais o diabo se aposta da sua mente. A partir do momento que você começar a lutar contra o seu medo, usando a fé, aí a coisa vai começar a mudar na sua vida, meu amigo. A sua solução não está em remédio, não. Seria muito fácil tomar remédio e se livrar dos problemas. Aí você vai estar negando a fé em Cristo. Você vai estar sendo fraco. Uma coisa é você tomar remédio para te ajudar a vencer o seu medo. E você lutar contra você mesmo. As pessoas querem vencer o medo usando livro de autoajuda, psicologia, psicanalista, filosofia. Querido, João capítulo 3 ensina: para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Se eu não me engano, está em João, capítulo 3, versículo 6 ao 8, Novo Testamento. Não há outra forma de vencer o medo senão usando a fé no nome de Jesus. Você pode tentar vencer o seu medo da maneira que você quiser. Se você não usar o nome de Jesus e a sua fé, você sempre será refém do medo. Medo de quê? Eu tenho medo de perder meus pais. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder meu emprego. Olha quanto medo Satanás lança no mundo. Eu tenho medo de diminuir o meu salário. Eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho medo da minha esposa me abandonar. Eu tenho medo do meu marido sair de casa. Pessoas sem fé. Pessoas sem fé. E por que essas pessoas não têm fé? Porque são ignorantes. Não conhecem a Bíblia. E agora eu vou começar aqui a falar para vocês a Bíblia, para que vocês possam entender. O que está acontecendo na vida de vocês é culpa de vocês que não conhecem a palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos começar citando a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você dá espaço ao medo na sua vida, você perde a legalidade do Espírito Santo, porque você prioriza o medo. E perceba que o medo ele faz uma reação em cascata. O medo disso leva ao medo daquilo, e leva ao pavor, e leva ao pânico, e você fica incontrolável. Porque tudo que você faz tem medo, tudo que você faz você é inseguro, tudo que você faz você acha que não vai dar certo. E não é assim. Eu quero que você entenda que o medo é uma poderosa arma de Satanás. E que você pode vencer o medo a hora que você quiser. Não vai ser instantâneo. Eu não estou dizendo que quando você acabar aqui essa pregação, o medo vai sair da sua vida agora porque o que eu estou pregando para você é muito abençoado. Não. Eu estou mandando você lutar com as armas de Deus
Por isso Deus disse o que em Efésios? Em Efésios 6, revesti-vos com toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos trazer o evangelho para a sua vida. Vamos trazer o evangelho para a sua vida. Então você percebeu que sem fé é impossível agradar a Deus. E medo significa falta de fé. Isso está escrito no livro de Mateus. É só você procurar no Google, digita, o medo é falta de fé. E você vai ver que está lá no Evangelho de Mateus, o medo é falta de fé. Depois você digita, sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai ver lá, Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E depois você digita, o meu povo perece por conhecimento, por não conhecer as Escrituras. Ou seja, as pessoas não conhecem a Bíblia e justamente por isso elas se tornam refém do medo e da outra arma do diabo que eu vou entrar agora, a ignorância. Porque a partir do momento que você sabe que medo é falta de fé e que sem fé é impossível agradar a Deus, então você começa a entender que se você não tiver fé, você não vai conseguir vencer. Porque Deus falou que você precisa se revestir com a armadura de Deus. Gente, você consegue imaginar Jesus sem fé? Para mim, Jesus e fé são sinônimos. Jesus e poder são sinônimos. Jesus e sabedoria são sinônimos. Da mesma forma que quando eu ouço a voz, quando eu ouço o nome do diabo, eu penso no medo e na ignorância. Porque o diabo ele quer escravizar você pelo medo e pela falta de conhecimento. Por isso Deus falou, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Depois você digita no Google, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Deus é infinitamente mais poderoso. Queridos, Deus, ele não precisa de mim nem de você. Antes da criação do mundo, ele já era. Ele é autossuficiente. Ele construiu esse mundo aqui, mas ele não precisava disso, porque antes do mundo existir, ele já era. Ele já existia. Ele já era bastado por si só. Vocês não têm dimensão do poder de Deus, por isso que vocês sucumbem às armadilhas de Satanás, quando Deus falou o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, porque se você abrir o seu livro bíblico no livro de Efésios capítulo 6, você vai ver que você pode apagar todos os dardos inflamados do inferno empunhando o escudo da fé. Então o diabo vai lançar a seta do medo, você vai estar firme na fé e vai derrubar aquele pensamento negativo que está querendo destruir você. Porque não existe pensamento negativo nem pensamento positivo. O que existe são influências malignas ou de Deus em nossas mentes. A nossa mente, querido, está sendo controlada. O ser humano ele pensa que ele é superior. Não, se coloque numa condição de inferior, meu caro. Nós somos criaturas, somos pó da terra, sopro de vida nas narinas, não somos nada. Existem seres superiores a nós que estão controlando esse mundo. A palavra de Deus ensina que ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Quer você queira acreditar ou não, tem gente do seu lado, tem gente dentro de você. Eu quero lembrar para vocês de Lucas 8, Maria Madalena era mulher de Deus? Era, andou com Jesus, mas antes de andar com Jesus ela tinha 7 demônios dentro dela. Então perceba que muitos de vocês estão endemoniados e justamente por isso estão sofrendo como vocês estão sofrendo. Porque vocês não conhecem a Bíblia. São ignorantes e por isso serem ignorantes e não conhecerem o poder de Deus, vocês estão sendo escravizados por pensamentos malignos. A partir do momento que você começar a ler a Bíblia, você vai receber a sabedoria de Deus. E quando a gente começa a ler a sabedoria de Deus, a gente começa a aumentar a nossa fé. E quando a gente aumenta a nossa fé, a gente começa a orar, a se sentir mais forte, e os medos vão sendo destruídos. Agora o que não dá é você ficar... eu vou pesquisar aqui no Google o que eu tenho. Aí você vê que é uma doença grave, que não tem cura. Isso é medo. Medo. A palavra de Deus ensina que tudo é possível para aquele que nele crê. Mas você está procurando no ser humano a resposta para vencer o seu medo. Por isso você não vai vencer o seu medo. Eu quero lembrar vocês que Satanás tem medo. Satanás tem medo. Ele tem medo, sabe de quem? Daquele servo de Cristo ousado, que conhece a palavra,
tem a sabedoria de Deus, tem a fé e conhece o poder de Deus. Porque se a palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras, então nós podemos interpretar também como vocês acertam porque vocês sabem as Escrituras e conhecem o poder de Deus. A partir do momento que a sabedoria de Deus entra no seu coração, você conhece as Escrituras. Então você passa a tomar posse do poder de Deus e você vence o medo e a ignorância. E aí sua vida muda. E aí você percebe, mas a resposta toda de todos os meus problemas estão na Bíblia? Eu te respondo sim. As pessoas não creem na existência de Jesus, as pessoas sequer sabem alguma coisa sobre Jesus, quando na verdade ele é o segredo da vida. As pessoas acham que nós estamos aqui como os crentes que ficam, venham para Jesus, venham para Jesus. Querido, não existe esse negócio de venha para Jesus. A palavra ensina que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, ler a Bíblia, praticar o Evangelho, porque ler a Bíblia não significa ler. Quando eu falo ler a Bíblia, é você adquirir sabedoria. Quando eu falo ore, não é para você orar como o crente ora com o coração podre, cheio de desejo mundano. É para você orar com fé, para vencer a sua própria mente. Judas capítulo 1 ensina que houve uma batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Então perceba que há uma batalha pelo seu corpo. Queridos, não brinquem. A Bíblia não é uma brincadeira que o crente faz. A Bíblia do crente não sai do sovaco. Coloca embaixo do braço para aquecer o sovaquinho dele. Terno e gravata. Aqui não. Aqui não é religiosidade. Eu não estou pregando para você uma religião. Eu não sou crente. Deus me defenda de ser crente. Também não sou católico, também não sou espírita, também não sou bandista, não sou nada. Eu sou apenas um servo de Cristo, pela vontade de Deus, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Então você tem que ter a seguinte noção: o diabo tem medo de você quando você conhece a Bíblia e usa o poder de Deus. Porque quando você usa o poder de Deus, aí o diabo corre, porque Jesus falou o quê? Eis que vos dou autoridade para pisar sobre a cabeça das serpentes e dos escorpiões. A partir do momento que você crê que você tem essa autoridade, então você pode, porque tudo é possível para aquele que nele crê. Se você vive uma vida de devoção a Deus, lendo a palavra, orando, você tem autoridade para expulsar qualquer demônio da sua vida. Porque a palavra de Deus ensina em Marcos 16,15. Se você começar a ler o ID, você vai ver que sinais e prodígios acompanharão aqueles que creem. Ou seja, e esses sinais e prodígios, eles dizem respeito à expulsão de demônios, à quebra de maldições. Para com esse negócio de querer ir para a igreja. Aí a pessoa vai para o culto da libertação. Aí vai para o culto da libertação, vê Satanás fingindo lá, porque aquilo tudo é uma mentira. E aí não se liberta, porque a palavra de Deus ensina que nós temos que libertar o nosso coração. Mateus 23. Aí a pessoa vai para o culto, volta para casa, volta para o pecado. Aí sexta vai para o culto, volta para casa, volta para o pecado. E aí vive essa vida dupla de enganação. Pronto, caiu no laço da religiosidade. Caiu no laço da religiosidade. Não há o que falar para essa pessoa. Caiu no laço da religiosidade. Morreu. Morreu. Porque a mais poderosa arma que o diabo tem sobre os seres humanos consiste nesses dois princípios secretos de controle mental. O princípio do hábito, então, nem se fala. Você acorda e faz as mesmas coisas todos os dias. O outro é o hábito de alienar as pessoas. A pessoa faz as mesmas coisas todo dia, sem pensar, sem estudar, sem conhecer. Ontem nós vimos um caso de uma alienação muito grave. A gente colocou uma mulher aqui no grupo para ensinar a palavra de Deus para a mulher só ficava falando assim, ó: Jesus me ama. Jesus, eu sou uma princesa de Jesus. E tudo que era pregado, a mulher negava. A mulher dizia que era uma princesa de Jesus, mas a mulher não sabia nada da Bíblia, ainda negava a Bíblia. Ou seja, uma mulher alienada pelo demônio. Uma pessoa sem um pingo de entendimento da palavra, sem um pingo de fé, negando a palavra de Deus, e ainda assim dizendo que era de Jesus. Quando na verdade a palavra de Deus ensina que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Jesus dirá para essas pessoas, as pessoas dirão para Jesus: Senhor, mas eu profetizei no seu nome, eu falei no seu nome, eu expulsei demônios. Jesus vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram o pecado. Queridos, tomem cuidado com a alienação. A melhor definição que a gente pode dar de alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas
elas nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam, ou pensam o mínimo possível, elas são alienadas. O objetivo de Satanás é fazer com que você não desenvolva o seu raciocínio, que você seja escravo dos raciocínios dos outros. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a ficar crítico. Você começa a criticar as coisas. Opa, aquilo ali que eu vi eu não concordo, porque na Bíblia não tá diferente. E aí você vai estar começando a abrir os seus olhos para a verdade. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida oferece. Ele não julga se aquilo é certo, se aquilo é errado, ele não luta pelo que ele quer. Porque nem ele sabe o que ele quer. O alienado é um bicho tão desgraçado, mas tão desgraçado que ele não serve para nada. Ele gasta boa parte do tempo dele tentando justificar o porquê que ele está vivendo. Ele não sabe. As opiniões dele não são deles. As opiniões dos alienados são baseadas na própria ignorância. Na ignorância que ouviram. Não julgueis. Venha congregar. Temos que ir à igreja. Deus vai me abençoar. Isso é coisa de alienado. E todo alienado, ele tem o dedo do diabo na mente. Não há como negociar isso com vocês. Quando uma pessoa ela começa a se alienar em qualquer assunto, ela começa a ficar automática. Ela deixa de ser aquilo que ela é para se tornar aquilo do meio que ela vive. Por isso as igrejas de pedra, seja evangélica, seja católica, seja qual for, elas querem te prender lá dentro para fazer você seguir aquilo que eles dizem, para alienar você. Mas a palavra de Deus ensina que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de qualquer alienação. Porque quando você lê a palavra de Deus, o nosso horizonte ele se expande. Você começa a enxergar a vida de uma forma muito mais ampla. E a partir do momento que você se infiltra numa igreja evangélica dessa, para ouvir pastor pregando coisas absurdas, mentirosas, o evangelho anátema, então você vai estar se alienando. Você vai estar repetindo aquilo que aquela praga daquele falso profeta está ensinando para você. Querido, nós somos livres para ler a Bíblia, crescer no entendimento, na sabedoria, na fé e vencer os nossos medos. A religião é exatamente o oposto. Ela quer que você vá para um lugar para que ela fale coisas para controlar sua mente e te manter alienado. Perceba como o diabo usa o medo. Se você não der o dízimo, o devorador vai comer você. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. É medo, culpa, sentimentos que vão te fazer se sentir pior. Na verdade, a palavra de Deus ela sempre diz o contrário. Ela sempre leva uma palavra de fé para você, para mostrar que você pode vencer cada um dos seus medos, porque sem fé é impossível agradar a Deus e o medo é falta de fé. Se você tem medo acerca de alguma coisa, eu quero te lembrar da história de Pedro, se eu não me engano está em Mateus capítulo 14. Quando ele viu Jesus andando sobre o mar, e ele, mesmo vendo Jesus ao lado dele, imagine você aí agora vendo Jesus do seu lado. Pedro foi em direção a Jesus, falou, Jesus, eu quero ir aí. Jesus disse, vem. Quando Pedro foi e começou a sentir o vento e o mar agitado, ele começou a afundar, porque ele ficou com medo do vento e das ondas do mar. Então ele começou a afundar e Jesus permaneceu em cima do mar. E Jesus disse, Jesus estendeu a mão para ele, pegou Pedro para impedir que Pedro fosse para o fundo, que Pedro ia ser morto. E Jesus disse, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Então perceba que o medo das adversidades da vida, ainda que estejamos perto de Jesus, ele pode nos fazer afundar. Não interessa o quanto você possa achar que você está perto de Cristo. Pedro estava vendo Jesus com os olhos, de tão perto que ele estava. Perceba que Pedro afundou por não crer em Jesus, e sim por se assustar com as ondas e com o mar. A sorte de Pedro é que ele tinha Jesus para levantá-lo, porque senão Pedro tinha morrido. E é justamente por isso que eu preguei essa palavra essa manhã, porque Jesus está aqui, assim como ele estendeu as mãos para Pedro, para que ele vencesse o seu medo e dissesse, você é um homem de pouca fé. Eu estou dizendo para você agora, você é uma pessoa de pouca fé. Tenha fé em Cristo, porque Deus está estendendo as mãos para você nessa manhã, para que você possa sair do fundo do poço que você se encontrou. Eu quero te dizer que todos esses seus medos serão vencidos. Não há um só medo que não possa ser vencido. Mas ele não será vencido de forma simples. É necessário lutar. Eu venci os meus demoraram 2, 3 anos para que eu pudesse me libertar de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Me libertei. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor.
porque o Senhor colocará você de pé, assim como o Senhor me colocou hoje, completamente curado, sem um pingo de medo de nada. O Senhor levantará você e você dará um testemunho igual ao meu e ajudará muitas pessoas que hoje sofrem por não conhecer as Escrituras, que são escravas do medo, escravas da insegurança e que são repletas de pensamentos suicidas. Querido, Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor ele se faça presente na sua vida nesse momento. Eu quero fazer uma oração especial por você agora. Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja plantada no coração de cada pessoa que estiver ouvindo agora e que essas pessoas elas possam guardar cada palavra, Senhor, em seus corações para que elas possam vencer os seus medos. Eu quero que os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que eles possam compreender no fundo do coração que não há motivo para temer, Senhor. Se elas aprenderem a fazer o Senhor, aquele que as resgata de todo tipo de dificuldade, que quando elas sentirem o medo, Senhor, elas clamem pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue. Senhor, que todo medo a partir de agora, todo pensamento maligno, ele seja destruído em nome de Jesus. Senhor, coloca no coração dos meus irmãos agora o pensamento de que quando o pensamento do medo vier sobre elas, o pensamento do desespero, da angústia, da tristeza, da infelicidade, aquela sensação de angústia horrível que eu tinha no peito, Senhor. Que esses pensamentos, que essas sensações, elas sejam destruídas pelo poder da fé. Senhor, coloca no coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem o entendimento da necessidade de conhecer a sua palavra, para que essas pessoas elas não venham a sucumbir, Senhor. Porque a tua palavra ensina que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se houver algum coração arrependido nesse momento, um coração verdadeiramente transformado por essa palavra, faz a obra nessa vida, meu Pai, porque o teu evangelho ensina que tu és a salvação para todo aquele que nele crê. E se houve alguém aqui que está acreditando, se houver alguém aqui que está acreditando nessas palavras, no meu testemunho, eu quero que o Senhor abençoe os meus irmãos. Eu quero dividir uma música com os meus irmãos, uma música que me ajudou muito. Então ouça, meus queridos, quero te dizer que você é um milagre e que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, isso tem saída. Você vai sair dessa. Você vai conseguir sair dessa usando a sua fé em Jesus Cristo. Quero que vocês escutem atentamente essa música, porque essa música me ajudou bastante. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente com você por meio dessa música, porque a palavra de Deus, ela por si só ela basta. Mas eu seria mentiroso de dizer que eu não desenvolvi a minha fé ouvindo músicas. Algumas músicas me ajudaram muito a vencer os meus medos. E é fundamental que a gente entenda a necessidade de não só conhecer as Escrituras, mas também de procurar motivações no nosso coração. E algumas músicas, elas de fato, elas auxiliam muito a gente. E nós temos que abrir mão e lançar a mão de todas as armas que nós estivermos ao nosso alcance, para que nós possamos vencer os nossos medos. Porque nós colocamos os nossos medos em nossas mentes, dando brecha ao pecado. E nós mesmos temos que procurar vencer os nossos medos usando todo tipo de arma. Todo tipo de arma. Você tem que aprender a lutar, a ser um soldado de Cristo verdadeiro, porque não adianta você dizer que você vai vencer se você não faz por onde, se você não toma uma atitude. É fundamental que você tenha em mente a necessidade de você conhecer as Escrituras, conhecer a necessidade de você lutar, para que você possa estar vencendo seus medos.
Ninguém poderá vencer os seus medos, senão você mesmo. Não adianta você pedir oração para mim, não adianta você ouvir essa pregação e não mudar. Nada disso adianta se você não estiver disposto, verdadeiramente dentro do seu coração, a vencer os seus medos. Porque a luta, ela é individual, meus irmãos. Ela é individual. Eu quero dividir com vocês uma música, para que essa música ajude vocês. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível vai ser vencido. Aquilo que parecia impossível, Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter vai ser saída, destruído pelo medo do seu coração, pelo poder do sangue de Cristo. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Jesus já está mudando a sua Sou sorte. um milagre, Você é um milagre. Um dia você vai dar testemunho de tudo isso. aquilo que parecia impossível, Você vai vencer se você tiver fé. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Abre o seu coração agora e pede pro Senhor. Abre o coração. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, Você vai vencer todos os seus medos. aquilo que parecia Parece que você não vai, mas você vai. Você precisa ter fé no nome de Jesus. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte, vai mudar a sua sorte. E você vai ficar de pé para testemunhar tudo isso que você está passando hoje. aquilo que Para que muitas pessoas um dia possam crer no seu testemunho. E se Cristo sofreu, quem somos nós para não sofrer? Nós temos que lutar assim como Cristo lutou. E hoje está sentado à direita de Deus, poderoso, agindo sobre nós, para que possamos nos fortalecer como igreja, possamos vencer esse mundo maligno. Se o diabo colocou medo na sua cabeça, Jesus vem nessa manhã colocar fé. Parece impossível, mas tudo é possível, é tudo que crê. aquilo que parecia não ter saída, Precisa crer, tomar uma atitude. aquilo que parecia ser
Jesus quer mudar a sua sorte nessa manhã. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está disposto a se entregar, então eu não tenho nada a te dizer. Mas se você está disposto a lutar, eu quero dizer que hoje foi o primeiro passo da sua vitória. E a partir de hoje a sua vida será diferente. Senhor, obrigado por esse momento. Pelo poder do Espírito Santo de Deus eu te peço, Senhor. Entra nesses corações, faz a tua obra. Porque essas pessoas que estão me vendo agora, elas são um milagre. Elas não são escravas do medo, são servas do Deus vivo. Senhor, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, já há uma saída nessa manhã, e tu mostras a ele claramente que a saída está na fé, no teu poderoso e santo nome, Jesus. Louvado e agradecido